Ei, pessoal, cheguei para falar dos 10 melhores livros que eu li este ano. Foi um ano de leituras, boas leituras, mas principalmente de excelentes releituras. Acho que foi o ano que eu mais reli livros em toda a minha vida. Não sei porquê, mas me deu assim uma coisa de reler alguns livros. Mas preciso antes fazer aqui um disclaimer. Já fiz um, que foi esse que foi o ano de releituras. O outro, afinal, eu não li muitos livros. Fiquei ali em torno de 20 livros lidos, porque tive um bebê, né, gente? E apesar de ser a segunda vez que eu tenho um bebê, eu ainda não desenvolvi bem a habilidade de ler cuidando de um bebê. Mas me superei. Achei que eu ia ler em torno de 15 livros, li pouco mais de 20 e trouxe aqui os 10 melhores deste ano. A lista tem livros cristãos, clássicos e livros infantis. No ano passado eu consegui separar por categorias. O melhor livro que eu li de ficção, de literatura, cristão, infantil, de finanças, de desenvolvimento pessoal. Esse ano eu não me ative tanto aos gêneros. Fui lendo até sem muito critério, mas encontrei boas leituras e releituras que me marcaram mais do que a leitura inicial. Aliás, eu tenho essa característica. Muitas vezes eu sou muito mais impactada na releitura do que na leitura. Vai entender, né? Se calhar isso não acontece só comigo. Mas, bem, começando, bem-vindos ao Raízes e Letras. Eu sou Milena Kogo e aqui nós falamos de fé profunda com livros que transformam. A lista está assim. Número 10 até o número 5 são livros em ordem aleatória. O top 5 já está na ordem do 5, 4, 3, top 3, top 2 e o melhor livro do ano. Bem, vou começar aqui por Liturgia do Ordinário. Mais uma releitura. Reli quando eu estava no puerpério, Matias tinha acabado de nascer, li numa leitura conjunta com outras pessoas. Foi um livro muito legal. Combinou muito bem com o momento que eu estava vivendo, aquele momento de parar em casa, ficar em casa, a rotina da casa, dos filhos. Para quem não conhece, a T.H. Warren transforma toda a rotina da casa num grande culto. Então ela faz analogias, por exemplo, encontrando Deus enquanto arruma a cama, enquanto toma o café da manhã, enquanto fica preso no trânsito. Isso para mim foi o melhor capítulo. Que é quando ela discute a respeito do tempo de Deus e do nosso tempo enquanto nós estamos parados no trânsito. Aquela coisa do eu já saí de onde eu estava, mas eu não cheguei onde eu pretendo. Então foi o capítulo que mais me marcou, acho que é o capítulo 8. Ela fala do almoço requentando as sobras e ela fala da hora de dormir, do telefonema com a amiga. Então ela transforma toda a rotina do dia num grande culto a Deus. É muito legal. Vale lembrar que a T.H. Warren é anglicana, então ela traz vários rituais da igreja anglicana que às vezes são incompreendidos por quem é de outras igrejas evangélicas. A questão do sacramento, do batismo, a questão da ceia semanal, e isso às vezes pode, a questão da confissão também, isso às vezes pode causar aqui algum choque, porque não temos essas práticas, mas de um modo geral o livro funciona muito bem e nos identificamos bastante. Depois da minha listinha, Fome por Deus, do Alessandro Vilas Boas. É um livro pequeno, minúsculo. Aliás, eu li livros pequenos este ano. E aqui o Alessandro Vilas Boas, ele trabalha o nosso conceito de fome. Então, ele fala que nós não sabemos o que é ter fome. É por isso que não sabemos ter fome de Deus. E Deus é insaciável, a nossa fome por Deus é insaciável. Então, a fome de Deus é uma coisa que quanto mais de Deus você tem, mais fome você tem. É um ciclo que se retroalimenta. E é interessante, é um livreto quase, é bem pequeno, mas é uma leitura provocativa, eu gostei. Depois, outra releitura, Um Dia Sem Reclamar, do Davi Lago e do Marcelo Galupo. Eu reli este livro na reta final da gravidez do Matias, porque eu senti que estava muito ingrata. Não sei se isso acontece com vocês, mas a ingratidão estava batendo aqui.
Para quem não me acompanhou lá no Instagram, eu tive uma gestação muito difícil, tive muitas dores, principalmente ali no segundo trimestre, terceiro trimestre. Tive um problema sério nas mãos de síndrome do túnel carpo, tanto que a maior parte dos livros que eu li foram no Kindle, porque eu não conseguia nem segurar um livro, não conseguia nem escrever meu nome. Tive de começar a fazer as minhas devocionais bíblicas no computador. Foi um tempo difícil. E com isso a murmuração foi dando muito lugar aqui e eu não fui gostando e eu já não conseguia me conter. Então eu falei, olha, preciso revisitar este livro. Revisitei e foi muito bom. Bem, nesse livro, o David Lago e o Marcelo Galupo, eles trazem tanto o conceito de gratidão e eles fazem aqui uma coisa muito interessante. Eles dividem a gratidão em 3 níveis. O primeiro nível é o nível do intelecto, é aquele que você reconhece que é grato. E aí eles falam do inglês, que é thank you, que é do verbo to think, que é pensar. Então, to think, pensar. Depois eles vão para o segundo nível da gratidão, que é aquele que você reconhece que recebeu um favor. Então, é a graça que veio sobre você. E aí eles usam tanto em francês, que é merci, como em espanhol, que é gracias, que são as 2 palavras que em francês e em espanhol, respectivamente, são obrigado. E são graça, misericórdia. Então, eles trazem aqui esse segundo nível. O terceiro nível é o mais profundo de gratidão. É aquele em que você é tão grato que se sente obrigado a fazer algo por essa pessoa. E aí eles trazem o nosso muito obrigado. Eu me comprometo a corresponder a essa sua gratidão com outra gratidão. Eu preciso fazer algo para você, para demonstrar que eu tô grato. Então, é muito interessante isso que eles falam lá. Depois eles trazem dicas práticas de gratidão, como manter um diário, como a gratidão deve ser específica. Você é muito mais do que obrigada pelo ar, obrigada pelo dia, obrigada pelo sol, mas obrigado por aquela pessoa que sorriu para mim na rua, obrigado pela água quente que eu tenho no banho. Então, foi muito legal. Depois que eu li este livro a primeira vez, nós começamos a prática da gratidão toda noite aqui em casa. E começamos com um motivo pelo que você agradece a Jesus hoje. Hoje já são 3 motivos, 3 coisas que você agradece, mas também é um método para ensinar a Flor a pensar no dia que ela teve. Nada melhor do que a gratidão para te fazer pensar no dia que teve. Seguindo a lista, O Vinho Novo é Melhor, do Robert Tom. Nunca tinha lido este livro. Foi um livro legal. Foi um livro muito legal, na verdade, porque é um livro, é uma leitura diferente. No início eu pensei que não estava tão legal, mas depois eu vi que o problema era eu. Porque é um livro que te ensina a viver na dependência total do Espírito Santo. E nós não estamos acostumados com isso. É confrontador, é constrangedor reconhecer que nós não sabemos viver na dependência do Espírito Santo. E o livro mostra exatamente isso. Então, é a história do Robert Tom, a sua conversão, a analogia do vinho novo é melhor, é porque ele era um alcoólatra, e ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, e a vida dele é completamente transformada, da sua família, e ele vive literalmente na dependência de Deus para tudo. Olha, teve momentos que eu me peguei com raiva. Eu falei, cara, não é possível. Mas aí eu vi que eu falei, olha, eu não sei o que é viver na dependência de Deus. E é isso que estava me irritando. Era reconhecer que faltava intimidade comigo. Seguindo então para o top 5. Agora esses aqui estão na ordem mesmo. Número 5, Simplesmente Jesus, do N.T. Wright. N.T. Wright é o meu autor do momento preferido. Gosto demais, eu gosto desse tipo de ensino que é acadêmico, que é sistemático, eu gosto disso. E ele traz uma biografia sobre Jesus. É um livro pequeno, tendo em conta, por exemplo, a biografia de Paulo, que é o dobro do tamanho da de Jesus, mas não é um livro tão fácil de ler. Claro, né? A vida de Jesus não seria fácil de ler, mas o N.T. Wright traz aqui todo o contexto histórico, social, aquilo que ele faz
nos seus livros que os tornam tão interessantes. Mas fica aqui uma ressalva, eu não achei um livro fácil de ler. O que eu gostei, ele mostra o que significa a plenitude dos tempos para o nascimento de Jesus, trazendo a analogia da tempestade perfeita. Aqui a tempestade perfeita envolve no filme da Tempestade Perfeita, que é uma história real, envolvia 3 pontos que não podiam se cruzar e se cruzaram e formaram a tempestade perfeita, que era a questão do vento, da tempestade e do mar. E aí ele faz uma analogia com a vida de Jesus, sobre o Império Romano, sobre as expectativas dos judeus e sobre a obra do Espírito Santo. E isso fica muito claro, fica muito legal. Então, por que Jesus foi um escândalo? O nascimento de Jesus foi tão escandaloso, e ainda é. Então, é um livro que traz essa perspectiva. Eu gostei. Mas, assim, é muito óbvio eu gostar de um livro do N.T. Wright, né? Fazer o quê? Número 4 foi outra releitura recente, O Senhor das Moscas, do William Golding. Eu já falei sobre esse livro, tem 2 vídeos sobre esse livro aqui no canal. Mas, assim, caraca, que livro. Não vou falar dele porque eu já falei nos 2 vídeos, inclusive um vídeo eu trabalho só as analogias que ele faz. Que significa o Ralph, o Jack, o porquinho, a concha, a ilha, o monstro, tudo. Então, fica aqui, vou deixar o link aqui para vocês verem, que eu recomendo bastante, recomendo demais esse livro. É livro obrigatório para todo mundo. Top 3 foi um livro que eu li com a Flor. Então, aqui vem o Infanto Juvenil, Robô Selvagem. Esse livro virou filme, não sei se foi esse ano ou se foi no passado, mas pelo trailer eu vi que o filme é bem diferente do livro. Que livro bom! Nós estamos agora terminando o 2º volume, é uma trilogia. Agora é o Robô em Fuga. E, curiosamente, hoje eu falei pra Flor que era o último capítulo. Depois dele nós lemos mais 3 capítulos. A Flor foi dormir 10h30 da noite, porque nós precisávamos saber o que ia acontecer com a Roz. A Roz é uma robô que vai parar numa ilha, aprende o comportamento dos animais e se torna ali quase uma integrante daquele habitat. E depois ela passa por uma série de aventuras. Curiosamente, eis aqui uma raridade, eu tô gostando mais do livro 2 do que do livro 1. E olha que o livro 1 eu gostei muito. Então fica aqui a ressalva para esse livro infanto-juvenil, O Robô Selvagem. E se você viu o filme, esquece o filme e vai ler o livro, que eu tenho certeza que ele é melhor. Top 3. Você é Aquilo que Ama, do James Smith. Outra releitura. E essa releitura dessa vez eu reli logo após a Liturgia do Ordinário, então são 2 livros que se casam bastante. O James Smith também é anglicano e ele é muito citado pela Tish Warren, mas no livro Desejando o Reino, não é nesse aqui, Você é Aquilo que Ama, e ele aqui chega a citar também a Tish Warren, penso eu, já não lembro. Mas é um livro que faz quase que o caminho inverso. Se a Tish Warren traz o culto para casa, o James Smith leva a casa para o culto, mostrando por que o culto, como ele é quem molda os nossos hábitos. Então ele fala basicamente o seguinte: o que você faz determina o que você ama, e o que você ama determina quem você é. E o culto, na estrutura que ele molda os seus hábitos, que vão moldar os seus amores, que vão moldar você. Então, tudo começa na estrutura do culto litúrgico, como ele é. E dessa vez eu prestei atenção em algumas reflexões que ele traz que eu não tinha prestado da primeira vez. Na verdade, eu percebi que a primeira vez que eu li eu não tinha entendido muita coisa, porque eu fui entender bastante agora. Em que ele fala, por exemplo, a questão do culto dos jovens. Por que você tem de fazer um culto dos jovens do estilo dos jovens? Porque se você apresenta para os jovens a mesma coisa que ele encontra numa partida de futebol, num clube ou numa associação ou na escola, a igreja nunca vai ser um ponto de diferença. E isso que ele debate ao longo do livro, a igreja precisa ser transcendental. Você precisa
entrar na igreja e saber que você está em algo que não pertence a esse mundo, que não tem as coisas desse mundo. É um livro muito interessante. Tem vídeo dele aqui no canal também. Vou deixar o link aqui embaixo. Top 2, outra releitura, quem diria? Deuses Falsos, do Timothy Keller. Também gosto muito dos textos do Timothy Keller. Gosto demais. Reli também este ano o Ego Transformado, mas ele não coube aqui na lista. Então, fiquei com Deuses Falsos, em que o Timothy Keller mostra toda a idolatria que tem no nosso coração. É um livro muito profundo, nem dá para falar muito dele aqui, porque eu preciso realmente fazer um vídeo só sobre ele. Mas o Timothy Keller mostra como nós somos seres idólatras, como nós somos seres que nós somos especialistas em formar deuses pra gente. E principalmente, nós somos especialistas em nos transformar em deuses. Por fim, top 1, o melhor livro que eu li este ano, sem sombra de dúvida, sem a menor dúvida. Um livro que me transformou profundamente, de todas as formas possíveis. Você Escolherá o Deserto, do Samuel Whitefield. Isto não é um livro, isto é um cajado, isso é um machado, isso é qualquer coisa que te quebra em 1000 pedaços. E são tantas coisas que eu tenho para falar deste livro que fica até difícil falar aqui nesse vídeo. Porque o Samuel Smith, misturei todo mundo aqui já, mas o Samuel Whitefield, ele traz a vida de João Batista para mostrar o seguinte: o que João Batista tinha para ele ter sido escolhido por Jesus como o maior entre todos. Sendo que ele não fez nenhum milagre, sendo que o ministério dele durou pouquíssimo tempo, sendo que ele foi rejeitado, sendo que ele foi morto por um rei promíscuo, sendo que ele foi preso. Afinal, o que João Batista tinha que ele não fez nada do que nós julgamos como resultado? E Jesus disse que entre os nascidos de mulher ninguém era maior do que ele. E isso é muito louco, porque aos olhos humanos, o ministério de João Batista seria um total fracasso. Mas para Jesus ele foi o mais bem-sucedido de toda a humanidade, acima de Davi, acima de Abraão, acima de Moisés, acima de João, acima de Elias, de todo mundo. E a partir disso, o Samuel Whitefield vem nos mostrar como o nosso conceito de sucesso é deturpado. Como nós estamos deslumbrados com aquilo que não deslumbra Cristo. Como nós nos deixamos levar por números, por palcos, por luzes, por pessoas e perdemos de vista aquilo que conquista o coração de Jesus. É um livro que a cada página que você lê, você fica assim, meu Deus. Foi um livro que várias vezes eu me perguntei se eu era realmente cristã. Falei, depois que eu li, falei assim, cara, eu acho que eu não sou cristã. Eu acho que eu tenho de comer muito mingau para ser cristã, porque eu não sou cristã. Meus critérios são esse aqui. E ele faz, o título vem porque João escolheu viver no deserto. E nós achamos que deserto é lugar de provação. Nós entramos no deserto já querendo sair do deserto, pensando no que vamos receber quando sairmos do deserto. Só que se o deserto não for um lugar de passagem, mas for um lugar de encontro com Deus, e se o deserto não for um lugar por onde você passa, mas um lugar onde você habita, onde você encontra Deus, isso é uma provocação muito grande. Eu fiz um vídeo sobre esse livro, tá lá no meu Instagram, mas eu vou fazer outro mais longo aqui, porque são muitas nuances para serem trabalhadas e esse vídeo aqui já ficou muito grande. No mais, estou muito feliz que 2025 trouxe para mim este canal, um sonho que eu já tinha há muito tempo, mas eu decidi criar coragem só agora. E agradeço a companhia de vocês ao longo deste ano. Espero que estejamos juntos em 2026 com muitos livros, com uma fé profunda, com livros que transformam, livros cristãos, livros literatura clássica, livros infantos juvenis, livros de desenvolvimento pessoal. E é isso. Se esse vídeo foi útil para você, deixa aqui o seu like. Não se esqueça de inscrever aqui no canal para continuarmos juntos com uma fé profunda, com livros que transformam.